Vou até trazer aqui o comentário do Farol de Alexandria lá no seu canal. Opa! Existe um ramo de arqueologia chamado arqueologia experimental, onde se recriam essas técnicas. Também nas canteiras de corte das pedras tem as marcas dos locais onde passava a água. Cara, até hoje você vai lá e tem cara que faz isso na sua frente. O cara corta a pedra lisinha, bonitinha, com um pedacinho de cobre ali, que ele enfia na pedra, vai lá dar uma porradinha, a pedra sai bonitinha, né, cara? Exato. Você tem várias técnicas para cortar pedra e umas que eles usam até hoje, né? Por exemplo, a da cunha, né? Que é a que você pega, você abre um buraquinho, só um buraco ali, você coloca vários desses buracos, coloca uma cunha, joga água. Você jogou a água, a pressão sobre a madeira pega e estoura a pedra. Estoura a pedra, ela corta retinha. Então você não precisa de raio laser, você não precisa de alienígena. Cara, o alienígena vai atravessar a galáxia para vir aqui cortar pedra, montar uma pirâmide e ir embora, cara. Porra, que você sabe? Como que o pessoal complica? Agora, viu, Léo, tem uma outra turma também que a gente tem que falar que dá trabalho, viu? Essa turma da arqueologia bíblica. O povo maluco que vai com a Bíblia na mão, porque tem uma diferença entre os arqueólogos que estudam Israel, que estudam a Palestina antiga, que eles vão lá, eles escavam e tiram as conclusões. Agora, o povo da arqueologia bíblica faz o contrário. Ele vai com a Bíblia e fala, ó, aqui tinha uma cadeira que Josué sentou. Aí ele vai, acha uma cadeira e fala, essa é a cadeira. É o contrário. Né? Então, o que é? Tem aí um cara aí que ele é doutor, fez doutorado em arqueologia, que é o Rodrigo Silva. Pelo amor de Deus, como esse rapaz fala bobagem, né? Até para explicar os dinossauros, o cara pega a Bíblia. Peraí, o cara é doutor. Peraí que eu tenho que trazer para a tela uma coisa muito especial para esse momento. Bruno Lanaro! Sejam bem-vindos! Ó, minha pizza. Sejam bem-vindos ao meio da live. Desculpa a interrupção. Tomás, muito obrigado por aceitar nosso convite. Desculpa pelo atraso. Eu entendo, conheço essa cidade. Uma tarde e noite de caos. Eu vi que vocês estavam falando de ET. Cheguei na hora do ET, é isso? Você chegou na hora que ele estava falando do Rodrigo Silva, que é um arqueólogo bíblico, que ele vai lá e fala assim, olha, existem evidências de que os escravos egípcios usaram dinossauros para carregar as pedras que construíram as pirâmides. Então, os dinossauros eles têm menos de 6 mil anos e aí encaixa. Ele falou isso, cara? Essa eu estou exagerando. Essa foi outro cara que falou isso. Mas eu não me assustaria, viu? Porque ele tem que. Tudo que ele faz, cara, a maior gafe que eu vi dele recentemente do Egito foi ele falar que Hatshepsut era a mãe adotiva de Moisés. Não sei de onde ele tirou isso. Hatshepsut era. Cara, assim, tipo, escreve um livro de literatura que você é mais honesto. Né? Porque assim, cara, beleza. Ele fez o doutorado dele no MAI, que é onde eu estou concluindo o meu doutorado. Né? Cara, na USP, é uma instituição séria. Ele fez um doutorado, se você pegar ali, ele seguiu o protocolo científico. Ele não falou da religião dele, ele fez o que qualquer pessoa que vai escrever uma tese teria que fazer. Não é um doutorado brilhante, não é uma puta tese que revolucionou nada. Ele fez o feijãozinho com arroz necessário para tirar o título dele e tirou. Aí, só que, cara, o cara é pastor, entendeu? Fica pregando, fica usando do título dele, do doutor, para pegar e difundir uma crença religiosa. E isso, cara, não tem outro nome, isso é picaretagem. Total, isso né, cara? Usa o título acadêmico para isso. Falei, eu sou doutor em egiptologia e aqui eu tô dizendo que é isso. E aí a galera vai lá para o currículo do cara. Ah, mas o cara é doutor. Coitado da USP nessa hora, né? Porque é o que você falou, o cara fez feijão com arroz para fazer o doutorado, todo mundo pode fazer, mas aí chega nessa hora o cara dá carteirada, né? É isso, porque assim, você passou a USP é uma universidade pública, você passou no processo seletivo, você conseguiu entrar dentro da universidade, você cumpriu os créditos, você entregou uma tese científica, você é doutor, você cumpriu o protocolo, você fez. Só que o que você vai fazer a partir do momento que você saiu da universidade, a universidade não tem mais controle. E aí o cara, ele faz a charlatanice dele. Quer saber outra charlatanice que agora está na moda, né? Essa história aí de Ratanabá, essas besteiras aí que acharam cidade com 400 milhões de anos na Amazônia. Cara, 400 milhões de anos só existia trilobita.
Não existia nem a Amazônia, era um lago, era um mar, era um oceano. Não tinha como você ter, nem ser humano, nem dinossauro existia, nem macaco existia. Quem vai dizer ser humano? Aí os caras misturam com Suméria, agora tá inventando esses meus. É o cara do ET Bilu, Léo. É o cara do ET Bilu. Ó, o RC Moedas, ele tá sempre aqui no canal, tá sempre acompanhando a gente. Ele tá falando assim, ó, cortar pedra é uma coisa. Tudo bem, porque a gente falou só de um processo de cortar pedra. Mas ele falou assim, agora colocá-las em blocos, sem argamassa, blocos estão bem encaixados, que não passa uma agulha. Detalhe, as pirâmides estão em leito de rocha sólida e alinhadas. RC, eu vou deixar até o professor Tomás responder. Mas, cara, eu fui lá na pirâmide, passa agulha assim, o meu dedo entrou entre pedras. Não é tão encaixado assim, não. A parte interna, por exemplo, quando você pega a Câmara do Rei, lá, que é feita de granito vermelho, super bem encaixado. Mas as pedras, todas de tamanho diferente, encaixe irregular. Não é desse jeito que a gente imagina. Quando a gente vai lá e vê ao vivo, a gente vê que é bem diferente do que os programas de televisão contavam pra gente. O problema, Léo, é que as pessoas analisam a pirâmide a partir do revestimento. O revestimento é retinho, o revestimento é lisinho, é bonito. Você vai ver que ali o que sobrou ao redor, na parte inferior das pirâmides, está tudo lisinho, bonito. Isso sim, mas é o revestimento. Agora, se você olhar por dentro, cara, vamos pensar numa obra. Você vai fazer ali, sei lá, você vai fazer um salão. Você vai fazer... O que você faz? Você vai fazer ele, você vai ter que fazer o chão. Você vai fazer o chão, você vai pegar os melhores tijolos que você tem para fazer para calçar o chão. Não, você vai jogar tudo quanto tem entulho. Você vai pegar o resto da obra do vizinho. Você vai colocar pedaço de caco, essas coisas. E as pedras que os egípcios usaram na parte interna são essas pedras feias, são essas pedras mal cortadas. Aí, claro, em um lugar ou outro, você coloca alguma argamassa onde você precisa fazer uma conexão. Agora, tinha argamassa. Essa a técnica principal. E tinha argamassa, é isso que a gente precisa dizer. Tinha argamassa, não era sem argamassa. Na pirâmide quebrada, que tem áreas que ainda tem a cobertura lisa, que você vê que não sofreu nenhum tipo de erosão na parte externa, você vê pelo lado de dentro as pedras tudo mal encaixadas. É o que eles faziam, eles metiam o revestimento que era feito de calcário, enfim, né, de uma massa de cal que eles faziam ali, e aí eles aplainavam aquilo, ficava lindo olhando de fora. Mas a hora que começou a erodir a parte de fora, você começou a ver a parte interna, até parte que não sofreu erosão, não é desse jeito que a galera fala, gente, de verdade. A gente foi lá, a gente viu, não é desse jeito. Dentro e fora da pirâmide, não é essa perfeição toda. E não deixa de ser. E outra, vamos é incrível. Diminuir. É um negócio maravilhoso. Isso, é incrível. Mas não é desse jeito que descreve. Porque do jeito que o pessoal fala, parece que todas as pedras são cortadas exatamente no mesmo formato. Cara, isso, sem dúvida, ia demorar 400 anos para fazer. Mas os egípcios tinham pressa. O faraó ia morrer em 20 anos, né? 30, ou às vezes podia morrer no dia seguinte. Então tinha que estar pronta a pirâmide o mais rápido possível. Então eles não têm tempo para ficar cortando pedrinha tudo justa, que não vai aparecer. O que interessa para eles é que o revestimento esteja bonito, brilhando, para a parte de dentro segurar a estrutura maior. E onde vai ficar o caixão, onde vai ficar as partes ritualísticas, aí você enfeita, que aí tem o granito ali que o Léo citou. Né? Então essa que é a lógica. Então tem que... o problema, cara, uma vez eu assisti... esse Alienígenas do Passado, eu vi um episódio, cara, aquilo é trollagem. O cara pegou, tava no Peru, tem um muro, que era tudo com pedras irregulares, mas bem encaixadas. Por que ela era bem encaixada? Porque eles cortavam as pedras no formato que encaixava. Então você tinha lá uma indústria de fazer esse tipo de atividade, organizava e tal. O cara pegou, o cara que estava narrando, ele falou, olha como essas pedras são idênticas. Ele falava. Só que você olhava, cada pedra era de um formato. Aí, olha o nível da trollagem. Ele pegou um esquadro e colocou, olha como isso é retinho. Só que ele colocou o negócio e você viu um buraco. Não era retinho. Então, ele narrava uma coisa e o que ele mostrava era outra. Cara, se isso não for trollagem, tiração de sarro, me desculpa, cara. Você acreditou numa coisa que te enganaram.
Só porque você é palmeirense, Tomás. Os Eu alienígenas acho construíram as pirâmides e deram o Mundial pro Palmeiras. Pô, me revelei aqui. Fala pro Mohamed que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial em 1951. Isso aí só um arqueólogo para achar esse Ó, a pergunta. Acabar esse feito. Ô, Léo, a pergunta que você acabou colocando sem querer na sequência é muito interessante, até para a gente entender a história do Carlos, para a gente entender a história de onde os faraós acabaram sendo sepultados. Tomás, é essa pergunta aqui, ó. Por que as pirâmides não têm pinturas típicas das tumbas? Como no Vale dos Reis, vamos lá. Essa é uma pergunta inteligente. Esse é o tipo da pergunta que eu gosto de responder. Vou até me ajeitar melhor aqui. É o seguinte, as pirâmides têm sim pinturas, mas depende da época. Né? Porque quando a gente fala de túmulos, quando a gente fala de arte tumular, em qualquer sociedade, ela tem uma evolução, ela tem um processo. Então, na época da terceira dinastia, se você for ver a pirâmide de Djoser, ela tem algumas pinturas, alguns desenhos que são abstratos. Já na pirâmide de Khufu, né, a grande pirâmide, a gente não tem iconografia. E aí pode ser por dois motivos. Um, que é porque realmente naquela época eles decidiram não fazer. Dois, pode ser que tenha, mas tenha se perdido. E esse tenha se perdido pode ser sobre duas condições. Um, que muita gente pichou, muita gente mexeu e aí se perdeu. E três, que os lugares que estão pintados são essas câmaras que foram descobertas e que até agora não foram abertas. Né, que a gente sabe, né, não sei se vocês ficaram sabendo essa semana, o Scam Pyramids anunciou um túnel de 9 metros que foi descoberto. Está lacrado, está intacto. O Zahi Hawass, que ele é bem midiático, né, ele já falou que ele acredita que lá está o verdadeiro sarcófago, do próprio Khufu, né? Que acharam os Scam Pyramids é um projeto liderado por japoneses, por franceses e egípcios. Esse projeto, eles usam os raios cósmicos para fazer o escaneamento por dentro da pirâmide, da grande pirâmide. Então, é um projeto que é assim, de inovação científica, uma tecnologia de ponta que está sendo usada lá. E os alemães tentaram e não conseguiram, mas os japoneses conseguiram. Então, você tem uma briga tecnológica ali, que é um avanço, cara. O progresso científico é isso, cara. Você tenta, não consegue, vem o outro, consegue. Então, é assim que... A ciência sempre foi desse jeito. Então, os japoneses estão dando baile com esses Scam Pyramids e já descobriram que dentro da grande pirâmide existe um corredor. Fala. Aqui tá com delay, mas fala. Te interrompi, fala aí. Então, eles acharam ali uma galeria que é do tamanho de um avião, que está na grande pirâmide. E essa galeria não se sabe o que tem lá dentro. É um grande vazio, na verdade. Não se sabe se é uma galeria, se é uma sala, se é apenas um corredor, ou se é o lugar onde possa estar tesouros, onde possa ter uma tumba. Só se sabe que existe um vazio ali. Só se sabe disso. Só que como que você faz para explorar isso? É preciso desenvolver uma tecnologia que seja não invasiva, porque se você pegar e simplesmente ir lá, botar dinamite, igual os caras faziam no século XIX, você destrói a pirâmide, não é assim. Então, é um processo lento para você explorar essas novas áreas. Mas essa semana, né, na última semana que foi anunciado, que o mesmo projeto Scam Pyramids achou um túnel e de 9 metros. Eles conseguiram fotografar esse túnel. 9 metros por 2. Então, vocês podem procurar essa foto aí do Scam Pyramids, que já é. Isso é científico, isso é fato. Isso tipo não uma sonda, teoria, né? Isso foi colocado uma sonda, não foi? Isso, exatamente. Isso para tirar foto, mas primeiro eles escanearam, descobriram que tinha, e aí eles colocaram essa sonda a partir de uma pequena abertura que tinha lá. E se você for ver, Bruno e Léo, em cima ali da pirâmide, não dá, de longe é muito difícil de ver, mas em cima ali tem uns túneis que circundam as pirâmides, que inclusive um engenheiro francês, ele tem uma teoria de que aqueles túneis foram usados na própria construção das pirâmides para ser uma espécie de trilho para carregar as pedras. É uma outra teoria bem arrojada sobre como teria sido feita a construção das pirâmides. Então é muito legal, cara, que um único objeto, que é a grande pirâmide, se a gente está falando da grande pirâmide, nós não estamos falando da de Khafra nem da de Menkaura, estamos falando só da de Khufu. Ela já dá todo esse debate. Aí a gente tem tantas outras pirâmides, por exemplo, a pirâmide de Abu Hawash, que infelizmente nem a gente, nem vocês vão poder visitar porque é uma área militar, né? Porque é uma pirâmide que está no ponto mais alto ali da região,
essa pirâmide inteira ela está desmontada, ela foi desmontada. E ninguém sabe se ela foi desmontada na antiguidade ou em épocas recentes. Mas era uma pirâmide do rei de Jafra, que foi um faraó da quarta dinastia, que não foi sepultado ali no complexo de Giza. Ele se sepultou ali exatamente nesse lugar chamado Abu Hawash, que é perto de Abusir, que é outro lugar que tem umas pirâmides também que ficam fechadas, que não são abertas à exposição ao público. Então, mesmo tem uma equipe de arqueólogos polacos que estão escavando por lá. Né? É interessante até os trabalhos que eles desenvolvem ali, em termos da arqueologia. Aliás, a arqueologia polonesa é bem interessante, viu? Tem uns arqueólogos bons ali na Polônia, na Tchecoslováquia, na República Tcheca, né? No leste europeu. Muito legal, cara. Tem uma galera, como eu falei no começo da live, né? A egiptologia é muito internacionalizada. Então tem um paísinho que você nem imagina, mas tem um puto estudo ali específico sobre o sítio. Cara, quando a gente estava lá em julho, os japoneses com essa tecnologia tinham acabado de fazer uma descoberta na Esfinge. Eles começaram a fazer o scan pyramids na Esfinge, e aí tinha sempre uma desconfiança de que tinha alguma coisa embaixo da Esfinge, não sei o que, eles não acharam, aparentemente, não acharam nada embaixo da Esfinge, mas acharam 6 câmaras dentro da Esfinge. Eles não acharam a entrada ainda, mas estão desconfiados que a entrada seja ali, de repente, entre as patas, ali ligando com o templo mortuário de Kefren mais na frente. Mas não acharam nada embaixo, né? Que tinha toda uma teoria da conspiração de que existia coisa embaixo, mas eles acharam 6 câmaras dentro da Esfinge que ninguém sabia, né? Todo mundo achava que a Esfinge podia ser, como se diz, porque ela é esculpida numa pedra só. Mas em algum momento alguém abriu e construiu salas ali dentro. E aí é muito parecido quando a gente vê aqueles complexos mortuários, que os mortos iam passando por câmaras, né? E que, lá em Alexandria a gente tem aquele lá de Alexandria que é famoso, as tumbas gregas, né? O morto vai passando por câmara, as catacumbas, você vai passando por baixo, a família por cima e ia vindo. Então, parece que era uma coisa comum no Egito fazer levar o morto por baixo para depois levar até a tumba dele, né? Então pode ser que tenha vindo ali por baixo, chegado na esfinge, passado por algum tipo de tratamento, alguma coisa, e depois foi para a entrada da pirâmide de Kefren, que ninguém achou a entrada ainda, né? Então, isso tem a ver com o culto osírico, porque, na verdade, a pessoa tem que fazer o movimento de Osíris. Aliás, não sei se você sabe que ali no Complexo de Giza que está fechado para visitação, mas um dos poços que tem lá é a tumba de Osíris. Aí vocês vão falar, tumba de Osíris? Calma, é simbólica, né? Acreditava-se que lá tinha sido sepultado uma parte do corpo de Osíris, o corpo de Osíris foi esquartejado. Ali no Osirion ficava a cabeça de Osíris, né? E ali em Giza tem uma tumba de Osíris que teoricamente ficava num outro corpo, uma outra parte do corpo. Então o pessoal conseguiu descer lá, é muito profundo, e sabe o que é louco? Que ali você tem uma vertente de água, porque ali o que você tem? Embaixo ali, o rio Nilo, ele chegava até as margens ali da pirâmide. Né? Então, foi só nos anos 50, 60, quando eles construíram o Lago Nasser, que aí fizeram todo o sistema de irrigação do sistema de barragem do Nilo, né? Ali aquela usina, toda aquela coisa ali do Lago Nasser, né? Toda aquela inundação, que foi um processo que durou aí quase 20 anos. Aí foi secando aquele braço do Nilo, e aí a mancha urbana de Giza expandiu, encostou nas pirâmides. Então, aquele trecho ao redor ali, aquilo era um rio. Então, até recentemente, você pode pegar umas fotos em preto e branco do começo do século passado, você vai ver que o rio, na época de inundação, ele até estava ali do lado, igual era na antiguidade. E aí, o que essa tumba de Osíris era exatamente um lençol d'água embaixo da terra que eles conseguiram alcançar e montar ali uma tumba que eles diziam que é onde estava um dos pedaços do corpo de Osíris. Então, era um espaço de peregrinação. Isso é muito, muito legal, cara. É fantástico.